Olá, amados, graça e paz. Que bom poder estar entrando novamente na intimidade do teu lar, aonde você estiver, se estiver trabalhando agora, nesse momento, onde você para contemplar e ouvir a palavra de Deus. E eu quero falar hoje sobre a obra de consolidação do Espírito Santo. Todo crente, irmãos, ele precisa ser consolidado. Ele precisa ser firmado nas verdades do Evangelho. E hoje de manhã eu acordei, coloquei minha Bíblia em Gálatas e fiquei impressionado, né? Por mais que eu estude a palavra, eu sempre encontro coisas novas e maravilhosas, verdadeiras revelações de Deus. E o livro de Gálatas, irmãos, como ele traz verdades espirituais para que nós não venhamos a nos afastar de Cristo Jesus e cair da graça de Deus. Então eu quero estimular você, em tantos vídeos durante esse mês que nós ouvimos a respeito do Espírito Santo, dos seus dons, da sua pessoa, da sua obra, nós entendermos esse trabalho de consolidação do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Quando nós sofremos uma fratura e o nosso osso é quebrado, ele é engessado para que ele fique ali imóvel. E é interessante. Existe, enquanto ele está imóvel, um processo de consolidação. Ou seja, células vivas do osso, elas fazem com que o novo osso venha consolidar aquela fratura. E aquele lugar da fratura, ele se torna mais forte do que a outra parte do osso. É interessante isso. E nós precisamos compreender essa consolidação que o Espírito Santo tem a fazer nas nossas vidas. Daí a importância de nós conhecermos a respeito da obra do Espírito Santo. Eu vou ler alguns textos de Gálatas, sempre os últimos versículos de cada capítulo. E é impressionante como o apóstolo Paulo, ele traz aqui a mensagem da obra redentora de Cristo Jesus e que nós não devemos ser religiosos. Amém? Os religiosos não desfrutam da graça de Deus. Os religiosos, eles não conseguem ter uma vida que glorifica ao nome do Senhor. Os religiosos, eles ficam presos a dogmas, eles ficam presos a coisas como não toques, não proves, não manuseis. Eles são juízes da vida dos outros. E o Espírito Santo, ele vem habitar em nós para de fato nos libertar. E não somente nos libertar do pecado e nos levar a uma vida de santidade, como eu falei ontem, mas nos leva, irmãos, a viver uma vida de quem verdadeiramente é livre. Aqui o apóstolo Paulo, ele falando a respeito da sua obra e defendendo o seu ministério, em Gálatas capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer que aqueles irmãos, quando ele fazia as viagens deles, eles ficavam com medo, né, de receber o apóstolo Paulo. E Paulo vai dizer aqui que quando esteve em Jerusalém, ele não foi influenciado pelos apóstolos. Teve comunhão com eles, mas eles nada acrescentaram. E é interessante, ele diz aqui que quando ele chegou a Jerusalém, no versículo 23 e 24 de Gálatas capítulo 1, ele diz assim: sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aqueles que nos perseguia, agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir, e louvavam a Deus por minha causa. É interessante o apóstolo Paulo dar esse testemunho a respeito dele, porque antes de se converter, Paulo era um judeu fervoroso, zeloso da lei, das escrituras, mas ele era religioso. E você sempre vai ver os religiosos perseguindo os livres. E Paulo, por causa da fé que ele tinha, do zelo, sem entendimento de Deus, ele começou a perseguir a igreja. Mas numa das suas viagens, no caminho para Damasco, ele foi confrontado por Jesus Cristo através de uma luz brilhante, enquanto ele estava viajando. Ele caiu do cavalo e uma voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali Paulo passa por um processo de transformação que todo cristão deve passar. E é interessante, quando ele começa a pregar a fé que ele perseguia, os irmãos não acreditavam na transformação que esse perseguidor tinha sentido. Ele tinha passado por um processo de transformação tão genuíno e tão verdadeiro que os rumores que as pessoas falavam aos arredores era: aquele que nos perseguia
agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. E eles louvavam a Deus por minha causa. E Paulo vai dizer isso no capítulo 2, lá no versículo 20 e 21, são os dois últimos versículos também, quando ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Então Paulo estabelece aqui que o motivo de nós hoje sermos justos e livres não é por causa de coisas que nós obedecemos, mas por causa da nossa fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz. E isso também é obra do Espírito Santo, que consolida esse homem, que ensina esse homem. E ele vem trazendo essas verdades durante toda a carta de Gálatas. Por quê? Porque Paulo foi quem fundou a igreja da Galácia. Mas quando ele continuou as suas viagens missionárias, cristãos judaizantes, pessoas que tinham recebido Jesus, mas não a transformação e a consolidação do Espírito, mas apenas a religiosidade, eles faziam com que os cristãos convertidos se tornassem prosélitos judeus. Então eles tentavam ir aonde Paulo ia e tentavam desfazer tudo que Paulo havia ensinado, porque Paulo verdadeiramente foi liberto. E nós precisamos entender, se eu e você verdadeiramente fomos libertos, nós precisamos buscar ter uma vida cheia do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo ele pode nos revelar as coisas das quais Deus já nos libertou e daquelas que Ele ainda deseja nos libertar. Tem coisas na minha vida, tem coisas na sua vida que Deus ainda deseja te libertar, que Deus ainda deseja me libertar. E nós só vamos ser libertos dessas coisas se verdadeiramente nós nos abrirmos para que o Espírito Santo venha consolidar Cristo em nós. É por isso que ele diz aqui: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, o novo nascimento não é somente uma experiência de mudança de religião. Não, o novo nascimento é uma experiência da morte do velho homem e do nascimento do novo homem em Cristo Jesus. Por quê? O velho homem precisa estar crucificado para que a nova vida que nós venhamos a viver, ela seja guiada, ela seja instruída, ensinada e a força que nós recebemos para viver esse novo estilo de vida venha do Espírito Santo de Deus. Ele diz: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aí ele diz: não considero a graça de Deus algo sem sentido. Irmãos, quando nós começamos a viver uma vida religiosa, a graça de Deus perde sentido na nossa vida. Nós deixamos de ser graciosos e passamos a ser religiosos. E Deus não quer isso para você, nem quer isso para mim. Agora, não fique triste, porque todos nós temos essas decaídas de uma vida religiosa, de uma vida que parece ser certa diante das pessoas, mas que não está correta diante de Deus. Não é uma vida que é nutrida, que é alimentada por um organismo vivo. É apenas uma vida que cumpre leis, ordens, ordenanças. Parece que tudo está no lugar, mas dentro parece que tudo está fora do lugar. Daí a importância de nós abrirmos o nosso coração e não considerarmos a graça de Deus como algo sem sentido. Porque se nós formos agradar a Deus somente por coisas que nós vamos obedecer e fazer os outros obedecer, nem que seja pela força, segue-se que Cristo morreu em vão. Segue-se que a obra redentora de Cristo e a obra consoladora, a obra diretiva, a obra daquele que conforta, a comunhão com o Espírito Santo também torna sem sentido. Então, é importante nós entendermos isso. E Paulo vai trazer essa demonstração, porque no capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem vos seduziu? Irmãos, a vida religiosa é uma vida de fascinação
e de sedução. E ele vai dizer no final do capítulo 3, versículos 26 a 29, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos foram unidos com Cristo no batismo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. E agora não há mais judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiro dele segundo as promessas. Porque os judeus, eles arrotavam que eles eram os filhos de Abraão. Que eles eram quem detinha as alianças, as escrituras. Só que Jesus veio e cumpriu as escrituras. Jesus veio e mostrou um novo estilo de vida, uma nova forma de viver. E esse novo estilo de vida e essa nova forma de viver é uma vida no Espírito. Amém? Porque o filho da escrava jamais iria reinar com o filho da livre. E Paulo traz essa alegoria de Agar e de Sara, o filho de Agar, Ismael, o filho de Sara, Isaque, e ele começa a tratar a respeito dos filhos da carne e os filhos da promessa. E ele diz, portanto, irmãos, vós não sois filhos da promessa, porém, sois filhos da mulher livre. Gálatas capítulo 4, versículo 31. Em Gálatas capítulo 5, versículo 2, ele diz, prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada não vos servirá. Por quê? Porque todo judeu, todo gentil ou cristão que se convertesse, o judeu dizia, você precisa se circuncidar. A circuncisão era um corte no prepúcio do órgão masculino do homem, e aquilo era o selo da aliança. Abraão precisou ser circuncidado, e todos os seus filhos foram circuncidados. Porém, quando Cristo vem e Paulo recebe a revelação da circuncisão, aquilo ali era uma sombra do que Cristo iria fazer. Não a circuncisão que é feita na carne, mas a circuncisão do coração. A circuncisão que é feita pelo Espírito. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 24 ao 26, ele diz, aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Se você for observar, todo religioso, ele gosta de provocar. E ele só provoca porque ele inveja. Então, que nós possamos entender que a obra de consolação, a obra que o Espírito Santo tem de nos consolidar em Cristo Jesus, essa obra ela é feita pela palavra. Essa obra ela é feita pela verdadeira liberdade. E Paulo vai dizer que a verdadeira liberdade não está em cortar o prepúcio do órgão masculino, mas sim em uma mudança genuína de coração. E o meu desejo, irmãos, é que você, nós possamos nos apresentar diante de Deus e pedir ao Espírito Santo, com humildade, com sinceridade e com fervor, que Ele venha nos consolidar nas verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Eu e você precisamos ser consolidados pelo Espírito Santo de Deus. Isso só vai acontecer quando nós nos humilharmos e quando nós começarmos a viver no Espírito, seguindo a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.